Paz do Senhor, meus irmãos, outra vez nós aqui juntos para aprendermos acerca da homilética ou da arte de preparar e expor sermão para você que quer ingressar neste tão importante ministério ou para você que já anuncia e quer melhorar a sua oratória, a sua pregação, a sua exposição bíblica, tá bom? Meus irmãos, pregar a palavra de Deus é algo sublime e é algo compensador, tá bom? É algo sublime e é algo compensador. Sublime por se tratar da exposição da verdade divina, do querer de Deus em relação à sua igreja e aos pecadores. É algo que não tem palavra para se expressar ou explicar, meus irmãos. É algo grande, é algo alto. Tá? É a vontade de Deus sendo anunciada em relação para a sua igreja, na direção para a igreja e na direção e para para que Deus venha salvar o pecador e tirar ele da vida que ele está levando. Por isso que nós precisamos se dedicar ao máximo ao entregar uma mensagem. E é compensador, porque quando pregamos, pessoas são alimentadas e são edificadas pela palavra de Deus, e vidas se entregam ao Salvador através da exposição da verdade divina na pregação da palavra de Deus. Então você que quer ser um pregador, nós falamos na aula passada sobre a preparação, sobre vários conceitos. Então você precisa entender que é algo compensador, porque as pessoas serão alimentadas. Por isso que o seu sermão precisa ser bem preparado. Precisa ser de fato algo sólido, algo que os irmãos ouvirão e vão absorver. E vidas serão edificadas, levantadas, consoladas, exortadas pela palavra de Deus. E se alguém estava saindo do rumo, se alguém estava saindo do caminho, vai retornar ao caminho. E também muitas vidas que estão perdidas se entregarão ao Senhor, o nosso Deus. Então a pregação da palavra, meus irmãos, de Deus, no culto cristão vem desde o tempo apostólico, desde os apóstolos, que a palavra de Deus ela é ministrada e se estende até os nossos dias, a palavra de Deus. E nós podemos afirmar que a pregação tem algumas características fundamentais, sendo ela é um chamado de Deus para aquele que exerce. É um chamado de Deus. Deus te chamou para isso, para pregar a palavra. A palavra de Deus é um ministério. Nós vamos ver esse conceito. É um ministério na nossa vida. A palavra de Deus é um dom de Deus, no sentido de ser um exercício dado por Deus. Tá bom? É um dom de Deus dado. A pregação é também um exercício privilegial e um dever irrevogável. Cristo falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer for salvo, ser batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, meus irmãos, é um privilégio para nós e também é um dever irrevogável. Cristo não pediu: por favor, meus irmãos, preguem a palavra em todo mundo. Não, ele falou: vai e prega a palavra. É uma ordem dada, é um imperativo, uma ordem dada. Imagina se nós não pregarmos a palavra de Deus, o tamanho da dívida que nós estamos, meus irmãos. E se Deus for cobrar essa dívida, o que vai ser da igreja dele? Mas nós estamos aqui aprendendo acerca deste tão importante ministério da pregação da palavra. Tá bom, meus irmãos? E que a pregação é um chamado, isso fica claro nas palavras do apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Olha só, foi Deus que separou. O apóstolo Paulo está dizendo: antes de eu nascer, por causa do seu favor, porque eu não merecia, foi por causa da graça.
Ele revelou o seu Filho, Jesus Cristo, em mim, para que eu pudesse pregar aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não moravam em Jerusalém. Ele me separou, eu não consultei carne nem sangue. É o que nós aprendemos ali na aula passada. Tá bom, meus irmãos? Ele dependia de Deus, tanto que é um versículo que nós lemos na ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Deus continua revelando a sua palavra. Deus continua abrindo a mente do ser humano, o mistério que estava oculto, ele ainda continua revelando. Ele disse em Mateus, ele falou, orando, ele falou assim: graças eu te dou, Pai, que revelaste estas coisas aos pequeninos, e escondeu isso dos sábios instruídos. Então Deus revelou para os seus filhos. E a Bíblia diz lá também, em 1 Coríntios, no capítulo 2, que o Espírito revela as profundezas de Deus, que é o Espírito que vai revelar as Escrituras. Jesus falou que o Espírito Santo que viria, que Ele nos deu, o Consolador, o Paracleto, Ele nos deu para que esteja conosco. E Ele nos faria lembrar quando nós precisássemos de alguma questão. O Espírito Santo ia revelar para nós, fazer a gente lembrar aquilo que nós estudamos e aprendemos acerca do Evangelho Santo, meus irmãos. Então, olha só, isso Deus está instruindo nós dentro desse estudo aqui. Então, note que o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar que foi chamado por Deus para pregar ou para anunciar o Senhor Jesus às nações gentílicas, tá bom? Ele reconhece isso escrevendo aos irmãos de Gálatas. Quanto a ser um ministério, que nós citamos lá, o próprio exercício da pregação reivindica ser um ministério. O que é isso? Um ministério nada mais é que um serviço que o Senhor nos dá para fazer. Então, a pregação é um ministério, é um serviço que Deus concedeu a mim, que Deus concedeu a você e que Deus entregou na nossa mão para que nós possamos exercer esse ministério. Lembrando que é um privilégio irrevogável a pregação do Evangelho. Nós precisamos, é um serviço que o Senhor concedeu a mim e concedeu a você. E é um ministério. Um ministério é, portanto, uma oportunidade de servir a Deus e servir a sua igreja, meus irmãos. Porque alguém senta, alguém passa o dia todo no seu serviço, alguém passa o dia todo uma tribulação, uma dificuldade, um choro, um lamento, pedindo uma direção. E Deus concede este ministério a mim e a você, para fazer uso deste ministério, que é a pregação do Evangelho, que é um serviço dado pelo Senhor a nós, para que nós possamos servir a Ele e a sua igreja. Os irmãos vêm, ouvem uma mensagem e saem edificados pela palavra de Deus. Assim, quando pregamos, estamos servindo a Deus e a sua igreja. Paulo, ele transparece essa verdade em Efésios, no capítulo 3, e no seu versículo de número 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ponto importante aqui, dentro desse contexto, meus irmãos. Ele diz: a mim, o menor. O que não pode faltar na vida de um pregador é a humildade. É a essência na vida de um pregador, a humildade. Não faça como esses pregadores, porque tem um renome, porque são conhecidos na internet, senta no púlpito da igreja, fica mexendo no celular, não olha para ninguém, não cumprimenta ninguém, e quando sai, eu não quero falar com ninguém, e vou montar no avião, e vou pegar o carro e quero ir embora. Não, tem que estar no meio dos homens, ser humilde. E ele diz: a mim o menor, eu me considero menor, não me considero o maior pregador da atualidade, não me considero o melhor por pregar entre os gentios e estar ganhando almas para o Senhor. Humildade, meus irmãos.
nunca pode faltar na vida de um pregador. Não deixe isso faltar na sua vida, meus irmãos. Não deixe, no nome de Jesus. Seja humilde sempre, aonde quer que Deus colocar você. Seja humilde sempre. Então ele diz: a mim, ao menor de todos os santos, me foi dada esta graça. É favor e merecido pregar a palavra de Deus. Nós não merecemos, meus irmãos. É graça de Deus. Pregar a palavra é graça de Deus. E ele diz: pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Algo tão lindo, profundo e maravilhoso está na palavra de Deus. E os gentios, ou quem está fora, não conhece. E a mim e a você é dado este privilégio, com humildade, de revelar estas riquezas insondáveis ao coração do pecador que vai se render ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Este texto, então, deixa claro também que a pregação é um privilégio dado por Deus. Aí o apóstolo em 1 Coríntios, no capítulo 9, no seu versículo de número 16, o apóstolo Paulo ele deixa claro que considerava a pregação do evangelho um privilégio e também um dever. Olha só, meus irmãos, em 1 Coríntios 9,16, ele considera um privilégio e um dever. Ele diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. Eu prego em congressos, eu prego em grandes festividades. Quantos irmãos tem? Está aqui, eu preguei, estou feliz na igreja tal, em grandes congressos. Eu não tenho que me gloriar em nada. Isaías falou, Jeremias falou: quer se gloriar? Gloria-se nisso, de ter conhecido o Senhor dos exércitos. Os discípulos ficou felizes. Jesus, até os demônios se sujeitam. Jesus está feliz por quê? Vocês têm que estar felizes pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Vou ler de novo aqui, Efésios 3,8. É graça de Deus pregar o evangelho, meus irmãos. É favor imerecido. Nem dignos somos, nem dignos éramos de receber esse ministério. Mas pela graça, o favor imerecido, Deus concede àqueles que buscam. Deus não lança o rosto, Deus revela. E nós estamos aqui aprendendo ferramentas para melhor expor o nosso sermão, para que o pecador seja alcançado, para que a igreja seja edificada. E nós não temos que se gloriar de nada, meus irmãos. Isto foi imposto como obrigação para nós. Amém, meus irmãos? Recebe esta mensagem de Deus para o coração aí. Então consideramos ainda que a pregação é também um dom de Deus. E quando o escritor diz aqui que está usando a palavra dom, está se referindo ao ministério da pregação como um presente. Olha aí outra vez, como um presente e uma capacitação especial de Deus para aquele que ele chama para o exercício da pregação. Então um dom porque foi um presente de Deus, uma capacitação que Deus deu para anunciar as suas insondáveis riquezas. E eu vou falar para você, meu irmão, deixa eu deixar registrado isso daqui. Não existe dificuldade para quem está buscando a Deus. Não existe dificuldade para quem está buscando a Deus, sendo dependente de Deus para pregar a palavra, pedindo ao Espírito para iluminar a mente. E eu friso isso sempre em minhas pregações, deixo isso bem claro. Eu, de português, era nota 0, não conseguia guardar nada. Mas o que eu estou fazendo aqui agora é exclusiva graça de Deus. Hoje estou ensinando, mas eu não conseguia nem entender a pregação. Lendo o texto, não conseguia interpretar. Mas se você ter uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida pautada na palavra de Deus, entenda o que eu estou dizendo. Deus também te dará este dom, este presente, esta capacitação especial para a sua vida, que é a pregação do evangelho. E muitas vidas serão salvas, e muitas vidas serão libertas, e muitas vidas serão resgatadas do lago de fogo através da palavra que sair da tua boca, pela exposição da pregação do evangelho.
É sem dúvida um dom maravilhoso que vai sendo desenvolvido à medida em que vai sendo exercido. Todo dom, todo presente, ele precisa ser exercido. Ninguém que recebeu o dom de profecia já saiu profetizando, ouvindo Deus e profetizando. Ele teve que exercer aquilo. Ele buscou confirmações. Ele ficou com dúvidas. Ele diz: Deus faz, confirma para mim, para entregar. Assim é a pregação do Evangelho. Precisa exercer. Precisa começar. Você, depois que você preparou o seu sermão, depois que você esboçou ele, colocou no papel e chegou aonde você queria na mensagem para entregar, na revelação de Deus, vá, fique sozinho no local, entregue esta mensagem, gesticule, faça gestos, entregue. Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Recebeu a mensagem? Pratique. Vai exercendo até que chegue o momento de você assumir um púlpito e entregar a mensagem de Deus. Então, considerando estes fatos, meus irmãos, pertinentes à pregação, entendemos que ela pode e deve ser desenvolvida. Pode e deve ser desenvolvida. Isto é, o seu exercício contínuo pode e deve ser feito de forma a melhorar cada vez mais. Então, cada vez que você prega, você precisa melhorar cada vez mais a sua pregação, meus irmãos, para que você cada vez mais alcance vidas, esteja mais perto de Deus e tenha um ministério aprovado por Deus e você maneje bem a palavra da verdade e não tenha de que se envergonhar, meus irmãos. Então, é reconhecendo esta verdade que aceitamos aí este estudo que nós estamos da homilética como uma poderosa ferramenta que vai ajudar vocês, que é a arte de preparar um sermão, é a arte de expor um sermão, tá bom? É uma ferramenta que vai auxiliar no aperfeiçoamento da prática da pregação do Evangelho. Agora sejamos sinceros, meus irmãos. Quem de nós aqui nunca ouviu um sermão daqueles bem cansativos, enfadonhos, de modo que na nossa mente, ali no ato do culto, o pregador estava pregando, a gente ficava amém, amém, termina logo essa mensagem aí, não é verdade, meus irmãos? Isso acontece muitas das vezes por o pregador estar despreparado. Olha o que o Espírito Santo falava comigo, meus irmãos, quando eu ainda estava ingressando, começando no Evangelho. Eu estava na porta, de pé, ali ouvindo as mensagens de Deus. O Espírito Santo falava ao meu coração, quando o pregador estava desta maneira aqui, despreparado, a igreja estava enfadada, olhando para o relógio toda hora, querendo que acabasse, e amém, não acaba logo essa pregação, e já perdeu o foco porque não tinha sentido a mensagem, não estava edificando ninguém, nem exortando, nem consolando, não estava fazendo de fato, cumprindo o papel da pregação. O Espírito Santo falava ao meu coração: você não pode ser assim. E Jesus ensinava com autoridade. O Espírito Santo já estava me assegurando, já estava me alertando para que quando eu fosse pregar um dia, porque eu não pregava a palavra, eu não podia subir no púlpito de qualquer maneira, despreparado, achando que ia abrir a Bíblia e Deus vai falar comigo aqui. Então, não que Deus não fale desta maneira, meus irmãos, Deus fala, mas para você que é pregador do Evangelho, não assuma um púlpito e abra um texto e queira anunciar aquele texto na hora. Isto acontece muito também quando você não estuda um tema, não estuda algo que você vai falar naquela pregação e você acaba fazendo citações fora do contexto e você não estudou e você coloca tudo a perder. Você pode ali trazer até mesmo uma heresia se não tomar cuidado, meus irmãos. Então, isto vai acontecer quando o pregador está despreparado. Então, a pregação precisa ser atraente, precisa atrair os ouvintes. Os ouvintes precisam ter aquele prazer de estar sentado e olhar assim: poxa, já acabou o tempo, nossa, mas estava tão boa a mensagem, nossa, estava tão edificante, nossa, aquilo me levantou, cheguei desanimado, olha como que eu estou agora, de pé. Então precisa ser atraente,
precisa ser envolvente, envolver a todos que estão ali, meus irmãos. Olha só, deve alcançar os ouvintes. A pregação deve fazer sentido, ter um objetivo, ter um começo, ter um meio, ter um fim. A sua pregação, a sua exposição, o seu sermão precisa envolver a todos. Ela deve ter um conteúdo, ou do contrário, a congregação logo ficará dispersa e desinteressada na sua mensagem. Mas vale lembrar aqui também, meus irmãos, que tem pessoas que infelizmente sentam em uma congregação e não está interessado em mensagem nenhuma. Esses você desconsidera. Como pregador, você não deve estar preocupado se alguém está olhando feio para você, se alguém está expressando para você que não está gostando da sua mensagem. Isso está ligado, pode estar ligado ao ponto passado, tá bom? A preparação, antes, durante e depois, tá? Então, durante, o que está acontecendo para não estar chamando atenção, tá? Você pode ver, observa, busque discernimento de Deus para saber se aquela pessoa é uma pessoa que não está nem aí para o que você está falando, pouco importa, ou se é você que está errando em algum aspecto na hora de entregar a mensagem de Deus, meus irmãos. Então vamos lá, essa preparação que precisa preceder e acompanhar a pregação, evidentemente só pode acontecer na vida do pregador se ele buscar. Então, se você buscar essa preparação, vai ser mais difícil isso acontecer no ato da sua pregação. Fica tranquilo no começo, se você errar um conceito, se você esquecer alguma coisa, fica tranquilo, tá bom? Mas você precisa aprimorar, buscar melhorar a sua oratória, melhorar a sua forma de anunciar, de entregar a mensagem de Deus. Não fique copiando ninguém da internet. Busque de Deus e Deus te dará uma forma de anunciar a palavra dele, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. A homilética, que nós estamos estudando aqui, que é a arte de preparar o sermão, expor o sermão, é um ramo do saber no ensino teológico, que irá versar justamente sobre a arte de preparar e expor aos ouvintes, um sermão bíblico, e também sobre o preparo do próprio pregador. Ela nos mostra caminho, recurso que nos traz informação muito útil e definições que podemos conhecer. Então, o homilético que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, é nada mais, nada menos que um manual para o pregador no ato da preparação do seu sermão, tá bom? O escritor coloca aqui: faço questão de salientar que a abordagem aqui está alicerçada. Tudo que está sendo falado aqui está alicerçado no livro do pregador. Qual que é o livro do pregador? A Bíblia Sagrada. A nossa fonte inesgotável. Você, como pregador, busque livro, ouça pregações, ouça ensinamentos, mas a sua fonte inesgotável, a base da sua pregação, não é o historiador disse, não é segundo o fulano de tal, não é segundo o presidente tal. Não, a sua fonte inesgotável é a palavra de Deus. O pregador que realmente deseja pregar conforme a vontade de Deus terá a Bíblia como seu ponto de partido, o seu mapa no caminho e o seu alvo final da pregação. Bíblia, começo, Bíblia, meio e Bíblia, fim. Aí você vai ter êxito na sua pregação. Vai fazer sentido a sua mensagem. A Bíblia por si só não precisa de mais nada. Não precisa acrescentar mais nada. Não precisa você gesticular. Não precisa você falar mais alto. Não precisa você fazer gestos. Levanta a mão, faça isso, faça aquilo. Pregue a Bíblia, a palavra de Deus. Cada pregador tem o seu jeito. Cada pregador tem a sua forma de anunciar. Nós vamos ver diversas formas de anunciar, né? Sermões, a forma do pregador também, no seu gesticular, no seu falar, tá bom? Para prender os ouvintes, mas essa não é a questão aqui agora, tá bom? Mas você precisa entender que você precisa pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sendo no começo, sendo no meio e sendo no fim, meus irmãos. Então nunca pode se esquecer.
e se apegar no livro dos livros, no exercício da pregação cristã, pois muito tem ocupado os nossos púlpitos para pregar mensagens que não são genuinamente bíblicas e nem cristocêntricas. Não tem Cristo como centro, não tem Bíblia na mensagem, tá bom? Não é proibido contar um testemunho, não é proibido contar uma história, uma experiência vivida, mas o foco da sua mensagem tem que ser a Bíblia Sagrada, a exposição da Escritura e colocar Cristo no centro da sua mensagem. Então gastam tempo precioso distribuindo para a congregação conteúdo que nada edifica, história, falácias que não vai levar a lugar nenhum. Só a mensagem genuinamente bíblica leva o pecador ao arrependimento, edifica a igreja e glorifica a Deus, meus irmãos. Olha só então, só a mensagem genuinamente bíblica que vai levar o pecador a se arrepender dos seus pecados. Não vai ser historinha, não vai ser falar chorando, tá bom, meus irmãos? Não vai ser o fundo musical que vai convencer o pecador, tá? Alguns não gostam do fundo musical, outros dizem tantas coisas, mas é só um costume de alguns, não é verdade? E cada um prega da forma que começou, aprendeu, e isso não tem nada de errado, não tem pecado nisso, tá bom, meus irmãos? Então, mas só a mensagem bíblica que vai trazer arrependimento ao pecador. É a Bíblia, é a palavra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu preciso preparar a minha vida. Eu preciso preparar o meu sermão para entregar diante da igreja. Isto vai edificar a igreja e o nome do nosso Deus será glorificado. Meus irmãos, Deus abençoe a tua vida, tá bom? Em Cristo Jesus. Este é mais uma aula sobre este tema e nós estaremos em outros assuntos. Se você ainda quer outro assunto referente a esse tema, comenta aqui embaixo. Se está sendo relevante para você, dá o seu joinha aí, meus irmãos, tá bom? Para que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas aprendam esse ministério tão importante da palavra de Deus. Deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilha aí, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, que sempre tem vídeos edificantes da parte de Deus para a nossa vida. Deus abençoe sua vida, meu irmão, em Cristo Jesus.